O vídeo de hoje é para você que não consegue deixar a farmácia sozinha por alguns dias, sequer por algumas horas, para fazer um curso ou tirar um tempinho de descanso. Fica comigo até o fim porque a gente vai te mostrar como conseguir isso. Roda a vinheta. Bem-vinda, bem-vindo ao canal da Ascoferj no YouTube. Eu sou Viviane, tá no ar mais um Ed Farmácia. Hoje a gente vai conversar sobre como deixar a sua farmácia sozinha com a sua equipe para que você tenha mais tempo para um curso, para uma viagem, para um descanso. Mas antes, inscreva-se e ative as notificações e siga também o perfil da Ascoferj no Spotify. Os vídeos do Ed Farmácia estão disponíveis lá em formato podcast. Uma das principais dores do proprietário ou da proprietária de farmácia é não poder deixar a farmácia sozinha. Eu escuto isso muitas vezes. Ah, Viviane, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho ninguém para deixar aqui tomando conta da minha loja. Mas sair do balcão da sua farmácia é importantíssimo para você fazer treinamento, curso, e ir a algum evento importante do setor. O nosso setor tem muitos eventos importantes, participar de uma feira. Sair da farmácia é importante para o seu desenvolvimento profissional e para o desenvolvimento do seu negócio. Por isso, no Ed Farmácia de hoje, a gente vai aprender de uma vez por todas como conseguir, como preparar a sua farmácia para ficar sozinha por algumas horas, por alguns dias, ou para você tirar aquelas férias de 30 dias tão sonhada que você nunca consegue tirar. E quem vai ensinar isso pra gente é Gil Miléo, consultor, mentor, criador do método Farmácia 10X. Que prazer enorme ter você aqui. Seja muito bem-vindo, Gil. Muito obrigado, Viviane. Olha, é uma gratidão imensa estar aqui e aproveitar para agradecer o trabalho incrível que você faz, divulgando, compartilhando tanta informação relevante. Eu já assisti quase todas as entrevistas aqui e compartilhando isso com o varejo, você não faz ideia o quanto você está ajudando donos de farmácia de todo o Brasil a crescerem, prosperarem. Então, parabéns. Muito obrigada mesmo. E olha, para quem não conhece o Gil, ele já é bastante famoso nas redes sociais, mas se você não conhece, ele tem atuado no Farma para evitar o fechamento de muitas farmácias independentes com o método que ele desenvolveu. Mas hoje a gente vai falar, a gente conversou antes, eu falei, Gil, vamos falar de uma dor que é uma dor muito comum, que é essa questão de que o dono de farmácia não consegue deixar a farmácia sozinha. E aí ele trouxe dicas aqui pra gente, vai compartilhar essas dicas com a gente. Eu queria começar essa conversa com você, Gil, trazendo aqui para o nosso público quais as situações em que é importante o proprietário sair da farmácia. Eu já citei algumas, mas eu queria que você, como especialista, como mentor, reforçasse. Olha, Viviane, ele precisa sair para fazer isso, para fazer aquilo, porque é importante para o desenvolvimento dele. Queria ouvir você, que é quem tem o conhecimento, a expertise. Quando a gente começa a fazer a nossa farmácia funcionar sem a nossa presença, você vai descobrir que o tempo que você passa fora da farmácia, você ganha mais dinheiro do que dentro. Então, quando você, por exemplo, sai para visitar empresas, para fazer parceria, fazer convênio, você está aumentando ali a venda da farmácia e a equipe está trabalhando. Então, você precisa desse tempo para ficar sentado na cadeira de dono, pensar no estratégico da empresa, fazer parcerias, criar relacionamento com outras empresas, fazer treinamento, ficar o tempo de qualidade com a família, se conectar com Deus. E aí eu queria te perguntar o seguinte: por que o proprietário ou a proprietária, por que eles não conseguem deixar a farmácia sozinha? Por que essa dor existe? Gestão a gente não aprende, nem em pós-graduação, né? A gestão na prática, mesmo no dia a dia, a gente não tem onde aprender assim. Até surgiu Farmácia 10X, aí você não tinha onde aprender na prática a gestão. Aí o que acontece? Um dos grandes problemas do Brasil, não é só do varejo farmacêutico, é a falta de processo. Então, você aprender sobre gestão, ter processos, desenvolver como líder, vai fazer com que realmente as coisas andem. Você acabou de falar muito bem. Quando a gente está na operação, nós não vemos aquilo que está diante dos olhos. Se eu pintar, por exemplo, a ponta do nariz aqui de vermelho, todo mundo vai estar vendo, mas eu não, eu estou inserido lá. E aí, o que acontece? Existem alguns momentos também na farmácia. Por exemplo, posso pontuar 4.
quando você abre a farmácia, a gente tem que fazer muita coisa, né? Faz, você canta, chupa a cana, né? Cobra o escanteio, tem que cabecear. A abertura da loja é assim, o fundador trabalha demais. Depois vem o momento de profissionalização. Você precisa profissionalizar, desenvolver como líder e desenvolver processos na farmácia. E aí você vem com uma frase de crescimento. Você só pode ir para o crescimento depois de profissionalizar. Muita gente abre a farmácia antes de estar pronto. Aí, ou seja, você já não tem tempo com uma farmácia, vai abrir outra, vai te complicar mais ainda. E a terceira fase, depois que você profissionaliza, é a explosão de crescimento. Aí fica fácil abrir loja. E o quarto é você preparar a sucessão, lá 20 anos depois, 30 anos, passar a sucessão para os filhos. São os 4 momentos. Então, nesse primeiro momento, se trabalha muito, mas tem que ter um prazo para isso, né? Você tem que aprender a delegar, tem que desenvolver como líder. E gestão, o princípio da gestão é o seguinte: nosso tempo ele é escasso. Tempo é vida, como a gente falou. Então, eu preciso priorizar. O que é mais importante? Para eu priorizar, eu preciso ter um objetivo. O que eu quero chegar com a minha farmácia? Aonde eu vou? Para onde eu estou indo, né? Primeiro, ter um objetivo muito claro. Quando eu tenho esse objetivo muito claro, aí eu preciso ter aqui alguém que olhe de fora para o meu negócio, dê um diagnóstico aqui onde é que eu estou, para ver o gap, né, a distância entre onde eu quero chegar e onde eu estou. E aí eu posso fazer um plano de ação. Quando eu tenho claramente o objetivo, sei onde eu estou, tenho um plano para fazer isso, eu começo a priorizar. Opa, essas atividades são mais importantes. Sempre o tempo e os recursos vão ser escassos. A gente vai ser sempre tempo, então o nosso tempo vai ser limitado, o nosso recurso vai ser limitado. E eu preciso priorizar para que eu tenha o maior impacto positivo no resultado. Sem essa priorização, a gente acaba perdendo muito tempo. Muitos donos de farmácia andam em círculo trabalhando muito. Eu faço uma analogia quando uma pessoa fica perdida no deserto. Então, no deserto, quando a gente não tem bons indicadores, e o indicador também é um sinalizador desse plano, se você está se aproximando do objetivo ou não. Quando a gente não tem bons indicadores na farmácia, é como se estivesse só no deserto. Como a gente não tem referência, não tem uma árvore, não tem um prédio, nada para se situar, não tem uma bússola, né? Você vai começar a andar. Como uma das nossas pernas sempre é mais forte que a outra, um passo vai ser 1 centímetro maior, e quanto mais você andar, você vai voltar para o mesmo lugar, porque você vai fazer um círculo. Então, quando a gente não tem prioridade, não tem clareza de onde vai, não desenvolveu como líder de aprender a delegar, e não tem bons indicadores, você trabalha 12, 14, 16 horas e volta para o mesmo lugar, não consegue ver progresso. E essa é a grande dor de muitos donos de farmácia, né, de pequeno e médio porte. E a Você gente fez sente a mesma um. dor deles, assim, né, para ajudar a solucionar. Sim, sim. Você fez assim um resumão, né, de como é uma gestão de excelência, né? Como, né, você traçou aí os 4 momentos, o momento em que ela nasce até o momento em que se tem uma sucessão. A gente sabe que muitas farmácias, muitos negócios no nosso setor, eles nascem em família e permanecem em família. A maioria é assim. Eu conheço muitas pequenas redes que foram fundadas pelos pais e agora estão nas mãos dos filhos, que estão conduzindo muito bem. Muito legal isso tudo que você falou, mas assim, eu queria trazer alguns exemplos para quem está nos assistindo. Assim, hoje, você que está todo dia falando com farmácia, o que mais toma o tempo do proprietário, da proprietária? É o quê? É o controle do estoque? É a finanças? É o atendimento? O que mais está engolindo o tempo É desse gestor? o principal motivo é compras, né? A atividade mais importante da farmácia é compras e é uma das últimas que você delega. E aí, compra tem que ser feita todo dia. Você leva de 2 a 3 horas. E uma outra coisa que acontece muito é assim, o dono da farmácia é interrompido todo o tempo. Ele está fazendo compra, cotação, chega alguém, pede uma ajuda, chega alguém. Essas interrupções, elas são muito ruins para a produtividade. Você tem que, para voltar para o ponto que você estava, às vezes você leva 40 minutos, 1 hora. Então, compras toma muito tempo, a parte administrativa toma muito tempo. É, Se ele não delegou muito ainda na farmácia, ele tem que fechar a caixa, abrir caixa, ele tem que acompanhar o atendimento. Será que estão atendendo no WhatsApp? Qual o tempo do atendimento do WhatsApp? Tem algum cliente sem resposta? Então, muitas atividades compra-se, o dono da farmácia, muitos
são farmacêuticos e são o responsável técnico da farmácia, ele ainda tem que cuidar das receitas. Então, ou seja, eles acumulam muitas funções e são interrompidos a todo momento. Uma outra coisa são alguns medos, né? A liderança ela é tentadora no seguinte sentido: você ser consultado, olha, Viviane, o que que eu faço nessa situação com esse cliente? O que que eu faço dessa forma? Aí a liderança tem essa tentação, né, de você ser consultado. Mas o grande objetivo do líder, a gente se sente importante. O grande objetivo do líder, pelo contrário, é se tornar desnecessário. É fazer com que a equipe se desenvolva. Quando você delega, você desenvolve a pessoa e você se desenvolve como líder. Aí, por isso que tirar férias, estava falando nisso, tirar férias é muito bom para desenvolver a equipe. Mas aquelas férias você vai para a praia e não fica recebendo ligação, né? Você passa uma semana, 15 dias sem ninguém ligar e você liga, e aí, como é que tá? Ou entra no sistema só lá para conferir alguns números. Então, isso que é tirar férias, né? Sair com um tempo de qualidade com a família. E aí a liderança tem isso, de você não cair na tentação de querer ser consultado para se sentir importante e você delegar. Quanto mais você delegar, melhor. Se você não delegar para a equipe fica improdutiva, não desenvolve, não tem a cabeça de dono. Então, uma das melhores formas de desenvolver o colaborador é delegando. Então, você está me dizendo, pelo menos eu estou concluindo, que parte do problema está em não delegar ou em não ter uma equipe preparada para conduzir a farmácia, certo? Será que começa por aí? Perfeito. Porque o meu próximo Começa. ponto a abordar com você é quais são os caminhos para curar essa dor, para tratar essa dor de não poder deixar a farmácia sozinha. Começa pelo treinamento da equipe, começa por preparar a equipe. Começa pela seleção, né? Vamos falar um pouquinho disso então. A liderança ela começa em assumir a responsabilidade por tudo e principalmente pela seleção. Quando a gente coloca, Viviane, a pessoa certa no lugar certo, ela dá 20 vezes mais produtividade. Não é só o dobro da produtividade, é 20 vezes mais. Então, colocar a pessoa certa no lugar certo, essa pessoa que é proativa, que você não escolhe. A gente é muito falho na seleção quando não tem um processo de seleção. Quando a gente vai selecionar alguém, por exemplo, são 3 critérios que nós usamos. E nós somos muito ruins nos 3. Aparência não quer dizer nada, boa comunicação não quer dizer nada, e ter experiência em farmácia também não quer dizer muita coisa. Você pode ter 10 anos de farmácia fazendo errado. Então, o que a gente vai atrás? É dar aquele encantamento do cliente, aquela pessoa que gosta de cuidar dos outros. Quem é proativo, desde cedo, desde o ensino médio, já está procurando trabalhar, já está procurando fazer alguma coisa, vai para a faculdade e trabalha ao mesmo tempo. Essas pessoas viradas que gostam de encantar clientes, quando a gente traz para dentro da farmácia, você não precisa passar a tarefa para elas mesmas vão fazendo, você tem só que determinar o quadrado de cada um. Então, começa com uma boa seleção, você já resolveu metade de todos os problemas. Vai ser muito mais fácil delegar. Você desenvolver como líder para aprender a delegar de fato, existem 2 tipos de tarefas que a gente pode delegar. Uma são tarefas que eu sei fazer. Estava falando de compras, né? Compra, eu sei fazer. E aí, quando você vai delegar uma tarefa que você sabe fazer, a gente tem um treinamento que a gente chama de treinamento ninja. Eu vou fazer, você vai me observar. Depois nós vamos fazer juntos. Depois você vai fazer e eu vou te observar. E depois você faz sozinho. E você vai etapa por etapa seguindo esse método. Foi criado nos Estados Unidos para ensinar qualquer trabalho para qualquer pessoa lá durante a Segunda Guerra Mundial. E quando você vai passar uma tarefa, né? Outra forma de delegar é você passar uma tarefa que você não conhece. Eu não sei fazer, mas eu preciso que alguém faça essa tarefa. Faça um trabalho de marketing aqui, faça alguma coisa, uma campanha aqui que eu não sei fazer. Aí você precisa deixar muito claro o que você quer. Quando você comunicar, é bom deixar por escrito, você fala, mas pede para a pessoa escrever ou você escreve. Depois você pede para ela reproduzir para você, olha, diz para mim como é que vai ser essa tarefa pronta. Porque a comunicação não é o que eu digo, nem o que a pessoa entende. Eu preciso comunicar, a pessoa entender e fazer. Então ela precisa descrever a tarefa pronta de volta, e aí eu preciso combinar um prazo. Sempre um prazo curto.
Porque se eu deixar um prazo longo, chama até lei de Parkinson, não tem nada a ver com o mal de Parkinson, mas é quando você aumenta o prazo, o colaborador acaba criando mais tarefas desnecessárias para ocupar aquele tempo. Então, se o prazo for reduzido, vai ser muito mais produtivo. Então, uma forma de delegar. Outra coisa que impede o gestor da farmácia de delegar são alguns medos. Se eu ensinar tudo que eu sei para o meu colaborador, ele vai sair e abrir a farmácia dele ou ele vai sair para o concorrente. Pode acontecer isso? Pode. Só que o pior é você não desenvolver o colaborador e ele continuar com você. Isso que é o problema. Porque se você está dando oportunidade, a farmácia está crescendo, ele tem autonomia para desenvolver. A gente usa muito pouco, né, na farmácia o que realmente motiva as pessoas. Remuneração, premiação não motiva as pessoas, de fato, por um longo tempo. É um fôlego muito curto. O que motiva de fato as pessoas são três coisas. Tem 70 anos de pesquisas científicas que descobriram o que motiva o ser humano. Autonomia. E quando você delega, você está dando autonomia. Maestria. Eu preciso ver meu progresso. A gente não consegue ficar parado sem ver um progresso. Né? Se você está trabalhando muito, mas a farmácia está crescendo, o faturamento está crescendo, você está vendo dinheiro sobrar, está ótimo. Eu vou passar por esse sufoco aqui de trabalho, depois eu vou reforçar o time e vai estar bem. E a terceira coisa é um propósito. Aí farmácia é cheio de propósitos. Né? A gente cuida das pessoas, restabelece a saúde, cuida das famílias. Então, o propósito da farmácia é muito bom. Falta desenvolver mais autonomia e maestria para o nosso colaborador. Então, os medos de delegar. Se eu ensinar, ele vai embora, só se ele não crescer com você, se a sua empresa não crescer e o concorrente crescer mais do que você, né? Segundo, o tempo que eu passo ensinando ele a fazer a tarefa, eu poderia fazer. Sim, mas aí toda vez que você vai fazer, você nunca vai sair dessa tarefa, se você não conseguir Você não delegar. se liberta. Você não se Você não liberta tiver. se você. E não vai É desenvolver o lógico. colaborador. E depois, Sim. ele não vai fazer tão bem quanto eu, não tem tanto empenho em entregar uma tarefa tão boa, mas porque ele está começando a fazer a primeira vez. Se ele começar a fazer e continuar, ele vai fazer melhor que você. Você tem que ter essa humildade, né, de se sentir. O meu objetivo de todo líder tem que se tornar desnecessário. A equipe tem que viver sem mim, a farmácia tem que durar, né, funcionar sem mim. Eu tenho só que incentivar que essa equipe cresça. Eu acho que tem também uma mudança de mentalidade, porque os empresários que não conseguem fazer isso, eles são muito controladores, né? Então não confia, você já falou um pouquinho. Então começa também por mudar essa mentalidade. Você concorda comigo? Ou eu estou falando alguma coisa muito fora da. Não, não, perfeitamente. Como é que a gente tem que ter essa mudança de mentalidade? E a melhor forma da gente, porque assim, a criação que nós recebemos dos nossos pais foi diferente, né? A criação que os nossos pais receberam dos avós foi diferente. Então a gente meio tenta ser hoje, quem tem 30, 40 anos, tenta gerir uma farmácia como foi criado pelos pais. Então, de dar ordem, né? De você não construir o consenso, de ter autoridade, ser consultado. Eu quero ser consultado no que está sendo feito. Não. Determina o que você quer de objetivo, dá autonomia para a equipe e combina as regras. Aí a equipe vai se desenvolver. Então, essa forma que a gente encontrou, né, que os nossos pais nos educaram, a gente acaba trazendo um pouco para a farmácia. E a melhor maneira de sair, de ter uma visão diferente, é você participar de um grupo de empresários, né, que estão um passo à frente, dois passos à frente, que já cresceram, já delegaram, já têm um nível de profissionalismo maior na farmácia. E aí, para você conseguir, né, estar participando desses eventos, você precisa liberar tempo na farmácia. Mas eu vou dar umas dicas para a audiência aqui, Vivi, para liberar 2 horas de tempo na farmácia aí e liberar aí para passar mais tempo com a família, para participar de eventos, aprender. Primeira coisa, a gente tem que tomar consciência do tempo, onde nós estamos gastando o nosso tempo na farmácia. Primeira coisa que a gente precisa fazer, para agora um minutinho, para aqui até o vídeo, pega um papel aí e faz uma lista das tarefas que você fez hoje. Se você está começando o dia, faz das de ontem. Todas as tarefas que você fez, uma embaixo da outra. Quando você terminar de listar todas as tarefas, você vai categorizar essas tarefas. Toda tarefa que for operacional, atender, vender, atender telefone, compras, tudo que é operacional,
você vai colocar um O na frente. Tá? Só para fazer um paralelo dos três níveis, né? Operacional, tático e estratégico. Um time de futebol, o operacional é o jogador, tem que fazer gol, marcar. O tático é o técnico, que é o gerente. E o estratégico é o dono do clube. Então, voltando para a farmácia, você vai colocar na lista de tarefas que você fez, tudo que for trabalho operacional, você vai colocar um Ozinho na frente. Tudo que for o trabalho do gerente, que é acompanhar se está sendo feito, é orientar o que fazer, qual é a prioridade, você vai colocar um T de tático, é a tarefa tática. E você vai colocar um Ezinho nas tarefas que são estratégicas. É você pensar o seu negócio, é um tempo assistindo o vídeo aqui. Esse tempo que você tá aprendendo é estratégico. É a estratégia de marketing que você vai montar, o que você vai fazer no próximo ano, expansão, convênio com empresas. E aí é estratégico, né? Você está na cadeira do dono pensando em ampliar o negócio. Aí faz a lista. Aí você vai perguntar, eu vou perguntar depois, né? Quanto tempo você passou em cada um? O ideal é você passar 80% pelo menos do tempo no estratégico. Se você não pode ter um gerente para assumir o trabalho tático, você pode utilizar a estratégia de colocar um líder da tarefa. Reposição, recebimento de mercadoria, todas as tarefas que você tem na farmácia, você pode delegar um líder para aquela tarefa, mesmo que todos os colaboradores façam aquela tarefa, mas tem um líder para acompanhar se está sendo feito. Uma outra coisa, Viviane, assim, mais de 95% de todas as tarefas realizadas na farmácia, elas se repetem todo dia, ou algumas vezes na semana, algumas vezes no mês. Então, você, sabendo dessas tarefas, a gente sabe, você determina o horário que ela precisa acontecer e delega para uma pessoa. E se essa pessoa não puder, quem é o substituto? Você tem o líder da tarefa e tem o substituto, caso ele não possa não vir no dia. Aí você começa a delegar e colocar horário, colocar responsáveis. Você vai desenvolvendo a equipe, né? Então, as tarefas para liberar 2 horas aí do trabalho da farmácia. Primeiro, fazer a listagem para tomar consciência. Segundo, você faz uma nova lista, assim, a gente não... Gestão, você tem que pensar antes, tem que planejar antes. Não existe gestão sem planejamento. Então, eu preciso planejar o dia seguinte, pelo menos. E aí você vai colocar, depois de ter feito a lista das tarefas que você fez, você faz uma lista das 6 principais tarefas que você vai fazer amanhã. Se você fizer essas 6 tarefas, o seu dia vai ser muito produtivo. Quais são essas tarefas? Lista. São os top 6, né? Top 6 tarefas mais importantes do dia seguinte. Dessas top 6, escolha a primeira. Aquela que, se você fizer, é a única coisa que, se você fizer, vai ter ganho o dia. Começa por ela. E aí depois você faz a hierarquia das outras. Essa é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Você coloca no papelzinho. Pode ser um post-it, né? Aqui. Ou uma agenda. Em algum lugar você vai colocar essas 6 tarefas. Por ordem de prioridade. E você vai começar o dia olhando para essa tarefa e você vai iniciar ela e vai até o final sem parar. Interrupção, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é totalmente improdutivo. Se eu começo a fazer compra, paro, faço outra coisa, depois volto, paro, faço outra coisa. Nossa, vai virar a manhã toda de compras, o que eu poderia fazer em 1, 2 horas. E aí, esse planejamento antes dos top 6, e você começar o dia determinado com essa lista na mão, para começar a primeira e ir até a última, vale até trancar a porta, sabe? Estou fazendo compra, tranca a porta. Você pode usar ferramentas também para ajudar na cotação, né? Você vai economizar tempo. Mas naquele momento, de tal a tal hora, você sabe que a equipe toda sabe que você está fazendo aquela tarefa. E aí você vai de uma por outra. Uma coisa que toma muito tempo, o representante chegar sem agenda. Chega de imediato, quer ser recebido, fica lá aguardando, e aí você perde toda a programação. Combina logo com eles, com toda a educação, que você só vai receber em tal horário, que você vai receber tal dia, e faz a sua agenda. Você tem a tua prioridade para cumprir. E aí você vai forte, começa a trabalhar forte para cumprir essas 6 até o meio-dia. Tem dias que você não vai conseguir fazer as 6, você vai fazer 2, 3. Mas como você começou pelas mais importantes, dá uma sensação no final do dia, Viviane, assim, nossa, eu ganhei o dia. Você fica energizado. O que drena a nossa energia é você não ter prioridade. Você chega lá, é um furacão. A analogia que a gente faz de você não ter uma agenda, não ter uma prioridade, é você descer uma ladeira,
você está em Minas aí, né? Descer uma ladeira. Imagina pegar uma estrada em Minas, descendo uma ladeira, largando a direção do carro. Então, cada curva é um imprevisto, é uma urgência, é um incêndio que você tem que apagar, e aí vai dar ruim, seu dia não é produtivo. Então, você, além de rodar em círculo, né, o dono da farmácia trabalha muito, roda em círculo, volta para o mesmo lugar, não vê progresso. No final do dia, tem essa sensação: nossa, o que eu fiz hoje? Apaguei incêndio. Lista, tomar consciência, top 6 do dia seguinte, começa pela única coisa. E o terceiro, põe essa frase na frente aí para você sempre olhar para ela. O que eu estou fazendo nesse momento, eu poderia delegar para alguém? Estou fazendo um trabalho aqui, deixa eu olhar para a frase. O que eu estou fazendo agora, eu poderia delegar para alguém? Poderia. Então, veja para quem você delegar e delegue. Tá? Isso é um exercício nosso de crescimento como líder e vai fazer a equipe crescer também. Nossa, fantástico. Fantástico, porque além de você trazer dicas sobre como treinar a equipe para deixar a farmácia nas mãos dos seus colaboradores, você ainda deu dica de organização de tempo, né? Muito bom. Olha, você que está assistindo a gente, depois desse vídeo, para e faz a sua lista. Agora, não deixe de fazer a sua lista. Muito importante. Eu adorei. Eu acho que eu já passei, Gil, por todos os meus pontos. Você tem algum recado final que você gostaria de dar aqui para os seguidores do canal? Ou para quem está assistindo esse vídeo? Viviane, é muito importante, assim, é um reconhecimento de fortaleza, não é fraqueza você reconhecer que precisa de ajuda. Todos nós precisamos, todos nós, não existe um campeão sem um mentor. Se você for ver, um time é campeão, quem é o técnico? Pode ser um atleta de um esporte individual, você vai ver, tem a equipe, tem um mentor que desenvolve ele. Então, todos nós precisamos. A gestão, a gente se sente muito só no comando de uma farmácia. Por quê? Se você está batendo recordes de venda, eu vou compartilhar com quem? Se eu compartilhar com um outro conhecido meu, ele vai achar que eu estou tripudiando dele, ele não está bem e eu vou estar bem. E então você comemora calado, você não tem com quem compartilhar. E quando você tem uma dificuldade, você também não tem com quem compartilhar. Então, o dono de farmácia é muito solitário. Quando ele era funcionário de uma empresa, tinha as tarefas organizadas, tinha aquele companheirismo com a equipe, né? Na cadeira de dono, a cadeira de dono é solitária. Se a gente não procura mentores, se a gente não procura um grupo de mastermind com outros donos de farmácia para que a gente troque experiência. A gente precisa, Viviane, organizar as pessoas de bem, porque o crime já está organizado. Eles são minorias, mas, como eles são organizados, né, fazem muito barulho. E a gente precisa reunir as pessoas de bem. Poxa, quem decide abrir uma farmácia, Vivi, não faz isso só por dinheiro. Tem algo mais no coração para cuidar das pessoas. Então, o dono da farmácia faz um trabalho extraordinário, inclusive nós chamamos nossos mentorados todos de extraordinários, faz um trabalho extraordinário e ele merece prosperar, merece ter um resultado também extraordinário. É um trabalho muito bonito, cuida da saúde das pessoas, nossa, é incrível. E precisa ser valorizado. Então, não se sinta só, procure ajuda, porque isso é um reconhecimento que você é forte, quando a gente reconhece que precisa de ajuda. Não, e o Gil, ele tem vários treinamentos, inclusive esse vídeo tá na semana de um treinamento seu. Dá tempo de fazer? Eu posso colocar o link aqui na descrição. Dá tempo de Pode ser fazer? sim. Viviane, a gente dedica a vida. Hoje é assim, eu tenho um sonho de nunca mais ver uma farmácia pequena ou média fechando. Uma farmácia fechando de maneira geral. Porque é um trabalho muito lindo, então a gente dedica tudo. Tem conteúdo diário, todo tempo conteúdo aí para você colocar em prática. A gente faz eventos, está aí próximo de um evento, e aí convido todo mundo, você pode compartilhar o link, eventos gratuitos, onde a gente reúne os maiores profissionais do varejo para ajudar donos de farmácia de pequeno e médio porte a prosperarem, a saírem desse deserto, né, e chegar na terra prometida. Você está sofrendo porque está crescendo, né, mas não pode ficar sofrendo muito tempo para que você chegue finalmente no sucesso, na prosperidade que você merece. Maravilha. Ó, o link está aqui na descrição, já coloquei para você.
Conta para mim nos comentários o que você achou, deixa o seu like, compartilhe, mande sua dúvida, sua sugestão de pauta, ou seja, interaja bastante aqui com o canal. Quero agradecer mais uma vez o Gil, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, adorei conversar com você, espero tê-lo aqui no canal mais vezes. Obrigada. Muito obrigado, conte com a gente. Te vejo no próximo programa, até lá, tchau, tchau.